Bom dia a todos. Muita gente legal vai passar por aqui ainda hoje. Uma grande responsabilidade. Mas também uma grande honra ter sido convidado pelo pessoal do TED Mauá e participar com vocês aqui hoje, sabendo que de alguma forma eu estou ajudando a colaborar, a construir esse novo mundo que nós estamos vendo surgir. Meu nome é Fernando, sou designer, moro em São Bernardo. Nos finais de semana, costumo levar meu filho para passear aqui no espaço Chico Mendes de São Caetano. E aproveito para visitar meus pais. Tenho um coworking em Santo André, um escritório compartilhado onde eu apoio e colaboro com o trabalho de profissionais, de empreendedores que visitam o espaço. O mundo das startups não é tão fácil. E eu aprendi a admirar os empreendedores que possuem as startups. Porque a primeira coisa que eu aprendi vivendo com essas pessoas é que as startups dependem de um ecossistema para viver, que é um conjunto de comunidades, como a sociedade, poder público, players de mercado, que estão dispostos a realmente transformar ideias em negócios inovadores, em negócios de sucesso, em negócios sociais financeiramente viáveis. Até aí tudo bem. Até que você percebe que o maior recurso de uma startup são pessoas. Não sei se vocês conhecem algum empreendedor que tem uma startup, mas geralmente eles são homens de 20 a 35 anos de idade, são inquietos, que estão sempre buscando uma alternativa de resolver um problema do seu dia a dia. Às vezes são ousados, conversam sobre suas ideias com seus melhores amigos, são antenados, estão sempre por dentro do que está acontecendo de novo por aí. E maldosamente, muitas vezes, são chamados de nerds. Quem riu é porque já tentou explicar para sua mãe o que faz e sabe o quanto isso é difícil. E no final ela não entende nada do que você fala. Bom, até aí tudo bem. Um dia desse eu estava com a minha mãe, eu fui levar ela num consultório médico e ao sair do consultório passou um garoto pela nossa frente e ela virou para mim e disse: "É isso que vocês chamam de nerd? O que as pessoas fazem para viver?" Eu confesso que eu não dei muita importância para ela na hora, mas eu respondi: "Pode ser, mãe, talvez ele tenha até uma startup." Ela virou para mim e falou: "Que, moleque, que história é essa de startup? O que é isso?" Eu desconversei porque eu não tinha uma resposta rápida para ela na hora de que startups são feitas de pessoas, de empreendedores, que transformam a sua inquietude, o seu conhecimento, em pequenas resoluções de problemas do dia a dia. Para serem recompensados por isso nessa vida. Eu sabia que aquela pergunta ia ser me feita novamente, então eu tinha que pensar em como eu ia mostrar para minha mãe que pessoas podem sim viver de boas ideias e mudarem as suas realidades. Então, em vez de fazer um pitch, eu pensei, se você é um empreendedor, tem uma startup, você precisa de um pitch. Um pitch para explicar para tua mãe que você não está louco e também não está desempregado. Porque se você é empreendedor, tem uma startup ou acha que tem uma startup e não sabe o que é um pitch, a sua mãe tem razão. Então eu elaborei uma história com as vivências que eu já tinha de vários encontros de empreendedores para explicar para ela.
Na semana seguinte, eu não perdi tempo e, na primeira oportunidade, eu expliquei para ela que eu tinha conhecido o Ícaro, um empreendedor, programador, filho de empresário da rede de calçados aqui do ABC, que frequentemente eles iam até a China para negociar novos contratos com empreendedores. O problema é que o pai do Ícaro tinha verdadeiro pavor sobre viajar de avião. E sempre fazia uso de algum medicamento para poder seguir viagem. O Ícaro, vendo seu pai sempre passar por aquela dificuldade nos voos, teve a seguinte ideia. Ele comprou um relógio que marcava a longitude e latitude e explicou para o pai, deu para o pai, explicou para ele que através de um dispositivo de geolocalização, ele sempre iria saber onde ele estivesse. O pai do Ícaro entendia muito sobre gestão, mas praticamente nada sobre novas tecnologias. E confiou no que o dispositivo prometia e passou a viajar tranquilo nos voos. Ícaro então ficou empolgado com a possibilidade de milhares de pessoas que também sofriam daquele problema e se inspirou a montar, a criar a sua própria startup. E passou a frequentar encontros de empreendedores, de startups. E foi num desses encontros que eu conheci o Ícaro. E foi aí que ele teve a cara de pau de me oferecer o dispositivo por 3 milhões. Eu também quis rir, mas eu me controlei e virei para ele e perguntei qual que era o modelo de negócio para aquela ideia. Ele, um pouco irritado, incomodado, me disse que eu tinha que acreditar na ideia e ganharia 10 vezes mais o valor que eu investisse. Eu tentei e continuei. Perguntei para ele qual que era, se ele tinha noção de qual era o tamanho do mercado que ele queria atender. Aí sim ele se irritou de vez, virou para mim que ele atenderia qualquer pessoa no mundo que tinha medo de avião, desconversou e foi embora. Nessa hora, minha mãe já estava incomodada, porque ela acreditava que a ideia de Ícaro era boa e que merecia um investidor. Eu tive que explicar para ela que ideias, todos nós podemos ter. Ícaro era mais um sonhador, que tinha um bom propósito, mas sua ideia não era um negócio ainda. Ele tinha um longo caminho pela frente para poder construir a sua equipe que respondesse para qualquer pessoa como que aquele dispositivo iria resolver o problema do medo de voar. Como que as pessoas iriam interagir com o dispositivo, quantos desenvolvedores seriam necessários para aquela ideia. E sim, onde iria conseguir arrumar os recursos para viabilizar a ideia, o negócio. Minha mãe ficou um pouco mais aliviada e disse, bom, se ele fizer tudo isso, ele vai conseguir um investidor? Eu falei, nem sempre. E ela de cara virou para mim e disse, puta merda, que história é essa? Que treco difícil é isso? É, muito difícil. O Ícaro estava tentando transformar a sua ideia resolvendo um problema através de um produto que não existe. Isso é muito difícil. Não é nada fácil. Mas é o primeiro passo para que você tenha uma startup. A partir daí, então, eu expliquei para ela que, assim como eu, as pessoas não querem realmente mudar o mundo. Elas querem mudar a sua realidade local, a forma como elas se relacionam com o mundo. Talvez resolvendo um problema pequeno, presente no mundo do dia a dia. E essa ideia talvez possa ser a resolução de um problema de todo mundo. Como fez o David, um consultor de empresas, que tomou uma latada de tinta na cabeça quando estava tentando explicar para um de seus clientes que para que o negócio dele desse certo, ele teria que atrair e reter novos talentos. Uma proposta que realmente oferecesse recompensas e
equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Na semana seguinte, esse mesmo cliente ligou para o David e pediu desculpas, dizendo que a semana tinha sido muito estressante e que ele não conseguia se acalmar com nada. Até que ele encontrou um terapeuta que, com uma terapia de relaxamento alternativa, que era muito simples. Cada vez que ele se sentia irritado, ele ligava para uma central telefônica que emitia sons anti-estresse. David ficou empolgado com a ideia, gostou demais dela e foi conversar com o terapeuta. A ideia deu tão certo que eles decidiram criar a Happy Sounds. A Happy Sounds era um aplicativo que emitia sons anti-estresse, que automaticamente disparava assim que o seu padrão vocal mudava. A Happy Sounds já tinha um modelo de negócio. E o seu aplicativo já tinha sido testado, realmente ele funcionava. As pessoas ficavam mais calmas. E um grupo de psicólogos que teve acesso à pesquisa se empolgou com a ideia e entrou como investidor anjo da startup. David já sabia que o seu aplicativo dava certo. Já tinha o dinheiro necessário para poder viabilizar a sua ideia. Só faltava lançar no mercado. Até aí tudo bem, estava muito, muito bem. Até que um pequeno problema, uma pequena coisinha, um detalhe, que não fez o projeto decolar. Ele não conseguia vender o projeto. David e seus sócios se esqueceram de uma coisa muito simples, básica, mas importante, que era perguntar para as pessoas se elas realmente tinham intenção, se elas realmente queriam aquele projeto. Eles deviam ter criado um dispositivo simples, com poucos recursos, para que realmente testasse se as pessoas queriam comprar aquele projeto. Isso nós chamamos de MVP. Porque no mundo das startups, elas constroem muitos MVPs até que a sua ideia esteja quase pronta para ir para o mercado. Porque através dos MVPs, às vezes vocês conseguem saber se a ideia está indo para um caminho errado, e aí é preciso pivotar. Nessa hora, minha mãe já estava com uma interrogação de novo no semblante dela, e eu decidi explicar de uma outra maneira. Virei para ela e falei: mãe, lembra quando eu namorava a Dani? Então, no mundo das startups, ela viraria para mim e diria: estou te deixando, e pivotando para outro. Aquilo foi bom para mim, porque não vale a pena gastar tempo e dinheiro, muito dinheiro, em alguma coisa que não vai dar em nada, que não vai te levar a lugar nenhum. Bom, na verdade, quando criança, eu pensava em ser jogador de futebol. E melhor seria hoje ser comentarista de futebol e falar o óbvio. Mas quem conhece o mundo das startups sabem que existem pessoas que realmente acreditam que ganhar dinheiro é bom. Mas ganhar dinheiro fazendo a diferença com algo que você gosta é muito melhor. Assim como 3 meninas do Paraná, que buscam recursos através de pessoas como eu, como vocês, para mudar o pessimismo da frase: se está assim na Copa, se está assim hoje, imagina na Copa. Para um movimento contrário, elas ousam a questionar: se está assim hoje, imagina até a Copa. Quantas oportunidades nós teremos para mudar a nossa realidade para melhor? Ou um grupo de jovens da Solidarium, que através de um marketplace de comércio justo, se dispõe em ser o melhor elo de ligação entre produtores locais que estão em estado de extrema pobreza com diversos grandes varejistas.
e realmente transformam a realidade daquelas pessoas. Bom, quem aqui duvida que o futuro vai ser diferente? Entenderam? Essas pessoas estão dizendo que estão querendo viver com gente interessante, compartilhar suas conquistas com familiares. E quanto mais oportunidade, quanto mais possibilidades nós demos para as startups de pensar em novas soluções, maior será o impacto na vida das pessoas, da cidade, do mundo. Hoje, nós aprendemos a digitar antes de escrever. Carregamos computadores nos bolsos. Não precisamos mais apertar botões para ligar as coisas. Criamos nossas startups em vez de procurar emprego. Desculpem, mas o futuro está aí, ele vai chegar. Depende a gente escolher se ele vai vir devagar ou rápido. Eu fiz o que parecia óbvio. Encontrei pessoas que têm pressa e fundei a ABC Startups para ajudar empreendedores, inspirar empreendedores a transformar as suas ideias em startups e, com isso, terem oportunidades de mudar a sua realidade, o seu meio, a sua vida. Obrigado.